Depois de nós termos visto em aulas passadas aminoácidos que formam as proteínas e os nucleotídeos que formam os ácidos nucleicos, hoje eu quero falar para vocês como que ocorre a biossíntese dessas duas unidades. Antes eu queria dizer para vocês que as vias biosintéticas que levam à produção de aminoácidos e nucleotídeos compartilham uma característica em comum, que é a necessidade de nitrogênio. A fonte mais importante de nitrogênio, sem dúvida nenhuma, é o ar atmosférico. Este apresenta 4/5 de sua constituição em nitrogênio molecular, ou seja, N2. Apesar de ser uma fonte riquíssima em nitrogênio, nós vamos observar que esse nitrogênio, ele não está nessa forma disponível para ser assimilado. Poucas espécies podem converter o nitrogênio atmosférico em formas que são úteis para que o organismo vivo possa utilizar. O processo metabólico que torna esse elemento disponível para o organismo, ele é denominado de ciclo de nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele utiliza bactérias que são bactérias fixadoras de nitrogênio, e essas bactérias, elas são bactérias de vida livre, ou seja, elas estão ali presentes no solo. Não são todas as bactérias que fazem esse processo de fixação de nitrogênio. Apenas certas bactérias, elas podem fixar o nitrogênio. Um gênero específico, que é o Azotobacter, ele vive em simbiose em nódulos de raiz de algumas plantas específicas. E essas plantas são as leguminosas. Vivendo dessa forma, com essas plantas, elas podem, dessa maneira, fixarem esse nitrogênio atmosférico para que nesse processo ele se torne disponível para o solo. Como que isso acontece? Aqui nós temos uma imagem para mostrar para vocês como que o ciclo do nitrogênio acontece por esse processo que nós chamamos de fixação de nitrogênio. Se nós olharmos aqui, nós temos as leguminosas e em associação simbiótica com as suas raízes, nós temos as bactérias e essas vão fixar o nitrogênio nos nódulos dessa raiz. Essas bactérias, elas contêm uma enzima que é chamada de nitrogenase e tendo essas enzimas, elas podem reduzir o nitrato em amônia por um processo que é chamado de nitrificação. E essa amônia ainda sofre a ação de outras bactérias nitrificantes, para que elas possam, então, com esse processo, liberar o NO3-, que é o nitrato. Esse nitrato no solo ainda pode sofrer ações de bactérias que são chamadas de desnitrificantes e ele se direcionar novamente para a atmosfera na forma de nitrogênio livre na atmosfera. Nesse processo de fixação, nós vamos observar que tanto a planta quanto a bactéria, elas acabam se beneficiando desse processo. O processo de fixação de nitrogênio é uma das formas que nós temos para que o nitrogênio atmosférico se torne disponível na forma de nitrato no solo. Mas existe uma outra forma,
E essa outra forma ocorre quando o nitrogênio orgânico nas excreções, nos organismos mortos e degradados, eles sofrem a ação de bactérias decompositoras e essas bactérias, dessa maneira, também podem liberar esse nitrato para o solo. O retorno desse nitrato, ele pode ocorrer na forma de assimilação nas proteínas vegetais. Esse animal pode se alimentar, né, como sugere aí a cadeia alimentar. Uma outra forma de fazer com que o nitrogênio fique disponível no solo, sem dúvida nenhuma, ocorre por meio dos fertilizantes. Dessa forma, então, nós podemos ver com essa projeção que o nitrogênio ele pode estar disponível no solo de diferentes formas, sendo que dessas diferentes formas, o processo com menor custo, sem dúvida nenhuma, é pelo ciclo do nitrogênio com a fixação do nitrogênio por meio dessas bactérias. Eu disse para vocês que no processo de fixação de nitrogênio existe uma relação simbiótica. E se é uma relação simbiótica, tanto a bactéria quanto a planta se beneficiam desse processo. Mas qual é o benefício específico de cada um desses organismos? Nós vamos ver que as bactérias, então, elas suprem a sua necessidade de nitrogênio, só que com esse processo também elas acabam disponibilizando nitrogênio para a planta e a planta, nesse caso, fornece energia para que a bactéria realize esse processo de fixação. Dessa maneira, nós observamos essa relação simbiótica entre as bactérias e as plantas nesse processo de fixação de nitrogênio. Então, na biossíntese de aminoácido, a amônia ela é incorporada nos aminoácidos. Só que 2 aminoácidos fornecem esse ponto de entrada, que é um ponto de entrada crítico. Quais são esses 2 aminoácidos? O glutamato e a glutamina. É por meio desses 2 aminoácidos que ocorre esse ponto de entrada. De que maneira? Nós vimos lá a amônia. A amônia reage com um componente que é chamado de alfa-cetoglutarato. Essa reação ela é catalisada por uma enzima, só que essa enzima ela precisa de um cofator. E nessa reação, o NADPH mais hidrogênio vai ser reoxidado em NADP. Nesse processo, nós vamos ver como produto final a água e o glutamato. Ou seja, aqui o nosso primeiro aminoácido. Esse glutamato continua reagindo com a amônia. E aí eu chamo a atenção que essas reações são reações que consomem energia. E nesse processo nós temos novamente a produção de água e agora o segundo aminoácido, a glutamina. Só que nós vimos que 20 são os aminoácidos comuns, os aminoácidos proteicos. No entanto, nós estamos vendo aqui a síntese de 2 apenas, glutamato e a glutamina. E os demais? Como que ocorre a biossíntese dos demais aminoácidos? Para mostrar isso para vocês, essa biossíntese foi dividida em famílias. Por exemplo, lá do ciclo do ácido cítrico, nós temos o alfa-cetoglutarato, que nós vimos anteriormente. Ele é proveniente do ciclo do ácido cítrico. E nós vimos que é a partir da junção dele com a amônia é que forma o glutamato. A partir dele
forma a glutamina, mas também dá origem à prolina e arginina. Essa primeira família aqui, de acordo com o Campbell, é a família do glutamato. Nós ainda temos a família do aspartato, que nós também temos lá do ciclo do ácido cítrico um outro elemento, o oxalacetato. Ele é precursor na formação do aspartato e esse, por sua vez, da asparagina, da metionina, da treonina e da lisina. E a treonina ainda é um precursor da isoleucina. A terceira família é a família da serina. E aí nós temos lá da via glicolítica o 3-fosfoglicerato, que é precursor da serina, e esta, por sua vez, da cisteína e da glicina. Nós ainda temos a família do piruvato. E também lá da via glicolítica, nós temos o piruvato, que é precursor de 3 outros aminoácidos, a valina, a alanina e a leucina. Nós ainda temos a família dos aromáticos. Ainda lá da via glicolítica, nós temos o fosfenol piruvato e a eritrose 4-fosfato, que por sua vez, o fosfenol piruvato ele é precursor da fenilalanina. E esse, por sua vez, da tirosina. E a eritrose 4-fosfato, precursor da tirosina e do triptofano. Essa família, ela é muito interessante e tem algumas observações que eu gostaria de fazer. A lignina é derivada da fenilalanina e da tirosina. A alticina, que é o indol 3-acetato, é derivado do triptofano. E além disso, nós vamos ver que a fenilalanina e a tirosina originam taninos, alcaloides como a morfina e também compostos aromatizantes. Ou seja, essa família aqui é uma família importante, não só na produção de aminoácidos proteicos, mas também de outros componentes celulares que são importantes. Nós ainda temos aqui a nossa última família, a família da histidina. E esse, por sua vez, tem como precursor a ribose 5-fosfato, que é lá da via das pentoses. Dessa maneira, então, nós vimos, por meio dessas famílias, como que ocorre a biossíntese dos aminoácidos. Mas em relação aos nucleotídeos, a biossíntese de nucleotídeos ocorre por 2 vias, que é chamada de vias de novo e vias de salvação. Dentro das vias de novo, nós temos a formação das purinas, que essas, por sua vez, ocorre por meio de um precursor que é a ribose 5-fosfato. Nela nós temos aqui, a formação das bases que contêm 2 anéis heterocíclicos. Em relação às pirimidinas, o precursor é o aspartato, que vai dar origem às bases que contêm um único anel heterocíclico. E aqui só está faltando a timina na composição das pirimidinas. E para finalizar, em relação às vias de salvação, bases púricas e pirimídicas livres são constantemente liberadas nas células durante a degradação metabólica dos nucleotídeos. Então, elas são, em grande parte, salvas e reutilizadas para sintetizar nucleotídeos por essas vias simples e semelhantes, que são as vias de salvação. Os ribonucleotídeos são os precursores dos desoxirribonucleotídeos. Dessa maneira, nós vimos como que ocorre a biossíntese
dos aminoácidos e dos nucleotídeos.